Estamos de volta no Centro Familiar de Adoração para a mensagem de hoje com o evangelista Jimmy Swaggart. Se você trouxe sua Bíblia, abra comigo, por favor, no livro de Josué, capítulo 19, versículo 1. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio e Josué. Se você tem algum problema para encontrar. Josué, o grande guerreiro do Senhor, um homem que entrou no lugar de Moisés. E ele tinha que ser um grande homem para fazer isto. É claro que ele foi chamado de Deus. A Escritura diz no versículo 19, capítulo 19, versículo 1: E saiu para Simeão a segunda sorte, e para a tribo dos filhos de Simeão, conforme as suas famílias. E a sua herança foi entre a herança dos filhos de Judá. Deixa eu ler isso de novo. E saiu para Simeão a segunda sorte. Isso aí era o sumo sacerdote, né? E qual a direção que era necessária? Eles iam para o sacerdote e perguntariam por direção de acordo com as luzes e o tambam, que é a perfeição. Então, quando diz assim, a segunda sorte, estava falando então do Euron e o tambam. Para Simeão, ele era um dos filhos de Jacó, conforme as suas famílias, para a tribo dos filhos de Simeão. E a sua herança foi entre a herança dos filhos de Judá. Eu quero usar como título para falar por alguns minutos nesta manhã: a maldição que virou uma bênção. Oh, eu gosto disso. A maldição que se tornou em bênção. Pai Celestial, viemos a Ti hoje pela Tua graça. E Senhor, nós olhamos para Ti exclusivamente e pedimos que o Senhor nos ajude a suprir a necessidade do Teu povo, seja quais elas forem, e seja quais são essas necessidades. Pedimos em nome de Jesus pela direção do Espírito Santo, porque temos uma melhor direção hoje, Senhor, porque o Espírito Santo, por causa da cruz, mora nos nossos corações e em nossas vidas. E eu peço tudo em nome de Jesus, e todos digam amém e amém. Eu acho que o ano, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi 1965. Eu fui convidado para a República do Panamá para fazer uma reunião na cidade de Colón. Colón, se eu me lembro, é a segunda maior cidade na República do Panamá, lá na América Central, com a cidade do Panamá sendo a maior, né? E todas as noites ficávamos lá na República do Panamá. Todas as noites a gente dirigia lá pelo Panamá para o outro lado para ministrar. Os missionários, eles alugaram um teatro que era bem no centro de Colón. E todas as noites o lugar estava lotado de gente. Isto foi antes de irmos para a televisão. Isto foi antes ainda dos esforços para a causa de Cristo. E era um sábado à noite, a reunião tinha passado a semana inteira, uma grande igreja lá hoje. Mas, de qualquer forma, o Senhor se moveu poderosamente naquela noite. Olha, foi o maior mover do Espírito Santo em toda aquela reunião. E quando eu dei o apelo, falando com o intérprete hispano, é claro, muitas pessoas responderam e vieram e deram seus corações para o Senhor Jesus. Então eu vi um homem, ele estava arrastando uma perna assim, ó, e ele veio para a plataforma. Eu não o conhecia, e ele estava andando para mim. Não tinha nada errado com isso, a não ser que ele tinha um revólver na mão dele, gigante. Estou falando sério. Ele tinha uma pistola na mão dele. O que você fez? Eu orei. Eu orei. E arrastando esta perna naquela plataforma,
e eu podia ver na minha mente, nos meus olhos desta manhã. E ele veio para mim e colocou a arma no púlpito. E ele disse através do intérprete, ele disse: irmão Swegert, eu comprei esta arma ontem e eu queria ir para a cidade do Panamá hoje para matar um homem. Ele falou: um ano atrás, hoje, ele me atropelou de propósito e eu perdi a minha perna. Tiveram que cortar a minha perna e agora eu ando num pedaço de pau. E ele disse: eu só sou metade de um homem agora. E tem queimado no meu coração daquela época até agora. E eu tomei a minha decisão, eu comprei aquela arma ontem e eu ia para a cidade de Panamá e eu ia matar esse homem, mas deixa para lá. Eu fiquei não me importaria se eu ficaria na prisão pro resto da minha vida, porque eu odiava esse homem. Mas ele disse: hoje foi aniversário da minha mãe. E eu falei assim, ela falou: meu filho, eu vou fazer uma pergunta para você, um presente de aniversário, que você vai na igreja comigo hoje à noite. É tudo que eu estou te pedindo. Ele falou: mamãe, eu não quero ir para nenhuma igreja, mas porque eu não falei para ela, mas eu estava planejando de ir lá para a cidade do Panamá para matar esse homem. E eu não quero ir para a igreja. Ela falou: bem, filho, esse é meu aniversário, eu não estou pedindo muito, mas eu estou pedindo esse presente de aniversário. Eu quero que você vá comigo na igreja hoje à noite. E ele disse: irmão Swegert, eu aceitei. E ele falou assim: eu senti hoje como eu nunca senti na minha vida, tão culpado. Glória a Deus. E ele disse: aquele homem veio diante de mim, mas quando eu falei sim para Jesus aqui de pé, aqui nesta plataforma, ele falou que aquele ódio ficou um amor, se tornou em amor. Ele falou: eu vou para a cidade do Panamá semana que vem, mas eu vou encontrar ele, mas eu vou falar para ele que Jesus veio no meu coração e veio na minha vida, e não tem nada para temer agora. É isso que o amor faz, e pode mudar no coração uma vida. E fomos para a cidade de Panamá em 1988 para uma cruzada. E num estádio, era o maior estádio que havia na República do Panamá. E o lugar estava lotado, sei lá quantas pessoas cabiam, não eram dos maiores, talvez 50 mil pessoas, não sei. E eu acabei aquela mensagem naquela noite falando o que eu acabei de falar para vocês. E quando eu acabei aquela mensagem, eu vi uma pessoa andando daquele estádio e arrastando uma perna e falando: eu sou ele, eu sou este homem, eu sou este homem, eu sou este homem. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele disse: irmão Swegert, ele andou, sabe, é bem longe lá do assento para a plataforma. E ele falou: eu sou pastor de jovens em uma igreja, e eu estou pregando o evangelho desde aquele dia que eu fui salvo. But Jesus came into my heart, came into my soul. Qual a próxima linha aí? Jesus came into my life and he made. Se você não sabe, você inventa. He made me whole. I used to be oh so sad, but now I'm free and glad. For Jesus got a hold of my life and he won't let me go. Glory to God. I said Jesus got a hold of my life and he won't let me go.
Jesus came into my heart, came into my soul. Used to be oh so sad, now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life, He won't let me go. Glory to God, glory to God. Jesus não tivesse intervindo na vida daquele jovem, agora ele estaria na cadeia ou morto, e a mãe dele teria morrido com o coração quebrado. Mas quando Jesus entra, Ele muda todas as coisas. Glória a Deus. Os filhos de Jacó, que seriam a progenitura de Israel, a nação de Israel, os 13 filhos contando o seu filho e os 2 filhos de José, e José não contou ele mesmo porque ele era um tipo de Cristo. No país da Síria, aonde eles agora moravam, Deus falou para Jacó assim, disse para ele: vá para Betel, de volta para a terra prometida. Ele já estava longe por 20 anos. E pegue tudo que você tem e vá para Betel. Mas Jacó não obedeceu ao Senhor. Ele saiu e ele levou tudo com ele para voltar para a terra prometida, mas ele foi para um outro lugar chamado Sogos, ao invés de Betel. Quando você vai para onde Deus disse para você não ir, olha, você vai ter problemas. Seguir ao Senhor e de fazer o que Ele faz, o que Ele pede, então você será abençoado. Deixa eu enfatizar isto. Nunca, mas como que eu sei a vontade de Deus? Pergunte a Ele. Pergunte a Ele: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, aonde o Senhor quer que eu vá? Senhor, o que o Senhor quer que eu diga? Ah, mas eu não sou um pregador. Você não precisa ser um pregador, Ele vai falar com qualquer pessoa. E o Senhor falou para ele ir para Betel. Mas ao invés disso ele foi para Sucote. Ele comprou umas terras lá em Sucote. Agora a única filha que ele tinha, que era a irmã dos seus irmãos, Dina, ela era uma menina muito amável. E ela queria ir para uma festa que estava acontecendo entre os Shequemitas. E ela era uma jovem. E Jacó permitiu que ela fosse, e ele não deveria ter feito isto, porque ela foi estuprada do chefe dos Siquemitas em Sucote. E você deve entender que o plano de Satanás, que ele sempre faz, era fazer um casamento entre as tribos pagãs e a linha de Israel, que ia destruir a linhagem que Deus exigia. É isso que Satanás queria fazer. Ele usaria essa jovem, então. Não estou botando a culpa nela, né? Mas eu boto a culpa em Jacó. E quando os irmãos descobriram o que tinha acontecido, eles planejaram então. Jacó não sabia disso. Simeão e Levi, não os outros, mas Simeão e Levi, eles planejaram, e eu não vou entrar em detalhes, mas eles iam fazer o quê? Matar cada homem, cada jovem
cada homem velho naquela tribo lá. Eles iam matar todos eles, todos eles. Isso é difícil de entender, pessoal. Isso aqui era a igreja daquele dia. Não, você não entendeu isso. Esta era a obra de Deus. Essa família era a única família na face da terra vivendo para Deus. E esses irmãos realmente não estavam vivendo para Deus. Eles iriam mais tarde. Graças a Deus por isso. Eles iam vender José, vender ele para o Egito por 20 moedas de prata. Mas olha aqui o mais estranho disso. Quando você for para o céu, os 12 portões daquela cidade vão ter os nomes destes jovens inscritos nos portões: Simeão, Levi, Judá, Isacar, Neftalina, Dan. Eu não entendo como que pode ser. Você tem que estar feliz por causa disso, ou você não iria seguir também para o céu. Mas Jesus Cristo pode mudar qualquer coisa. Deus pode mudar um coração e mudar uma vida. Mas quando Jacó estava morrendo na terra do Egito, e José era um vice-rei, vice-royal daquela terra poderosa, ele chamou todos os seus filhos para dentro e profetizou sobre cada um deles. E ele disse de Simeão e Levi: 50 anos mais cedo tinham cometido essa atrocidade. E ele disse: vocês estão amaldiçoados. Você vai ser espalhado em Israel. Você está amaldiçoado. Agora escute cuidadosamente. Cada descrente no mundo, não importa quem eles são, onde eles estão, quanto dinheiro eles têm ou não têm, quanta educação eles têm, se eles não conhecem a Cristo, eles estão amaldiçoados. Agora eu quero que você entenda isso, eu quero que você escute isso. Olha, é a causa de todos os problemas no mundo, esta é a causa de todo o problema no mundo. Eles estão amaldiçoados. Amaldiçoados porque eles estão contra Deus e contra a palavra de Deus e contra os seus caminhos. Quer dizer que eles estão amaldiçoados e nada vai ficar certo. Nada vai ficar bem. Jim Wesley leu na mensagem da cruz outro dia um negocinho que ele pegou da internet em relação... Qual presidente que era? Thomas Jefferson? De qualquer forma, simboliza uma pessoa que vive para Deus e o outro que não vivia. Dois homens. Um viveu para Deus e o outro não viveu. Aquele que viveu para Deus, olha, durante as suas gerações, sua família se criou 2 presidentes desse nação, e juízes e pregadores, advogados, e o outro, eles se tornaram assassinos e molestadores de crianças, estrupadores. Quando você vive para Deus, o seu mundo muda. O seu mundo muda. Você está entendendo? Existe uma maldição aí para cada pessoa que não conhece. Que não conhece o Senhor, eu vou falar algo aqui que vai te chocar agora. Infelizmente, existe uma maldição na maioria dos cristãos neste mundo. Mas como isso pode acontecer? Paulo falou: se nós tentarmos viver esta vida debaixo da lei nós somos amaldiçoados. É uma maldição. Deus, o caminho dele é a cruz de Cristo. Eu quero que você entenda: o caminho de Deus é a cruz de Cristo. Não existe outro caminho, somente a cruz. Olha, que para todas as maldições. Mas eu não entendo isso. Então, se eu viver para o Senhor Jesus Cristo... Paulo escreveu uma carta inteira para os Gálatas.
Eles tinham sido salvos pela fé, o que está certo. Mas agora estavam tentando ser santificados por si próprios. Você está entendendo isso? Deixa eu falar de novo. Eles eram verdadeiramente salvos. Salvos pela fé. Mas eles estavam tentando ganhar uma santificação por si próprio. E santificação refere-se a como vivemos para Deus, dia a dia. Como nós vivemos esta vida, como nós nos conduzimos, como nós temos a vitória contra o mundo, a carne e o diabo, como que nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor. Só existe uma maneira que pode ser feita, e esta é pela nossa fé estar exclusivamente em Cristo e no que Cristo fez por nós na cruz. Você está entendendo isso? Esta é a razão porque eu creio, como falhos que nós somos, eu estou acima da lista, mas a mensagem que nós estamos trazendo para o mundo, a mensagem da cruz, é a resposta de Deus para o dilema do homem. Por 6 anos eu clamei a Deus. Algumas das pessoas neste lugar estavam conosco nas reuniões de orações todos os dias de manhã e toda noite, 7 dias por semana, a não ser domingo e quarta-feira. Você fala, puxa, é muito, né? Mas o Senhor me disse para fazer isso, para ter reunião de oração todas as manhãs, o que eu ainda faço por mim próprio, porque eu tenho muito que orar, viu? E eu realmente nem sabia aquilo que eu estava pedindo. Eu não falei, Senhor, eu quero que o Senhor me mostre sobre a cruz. Eu acho que eu sabia tudo sobre a cruz. Eu pensei que eu tinha entendido, e eu entendi em relação à salvação. Jesus morreu por mim, o que é a maior coisa na história. Mas quando chegou a santificação, como vivemos esta vida, e eu vou fazer uma declaração que eu não acabei essa sentença, mas eu vou fazer uma declaração agora que vai fazer algumas pessoas nervosas comigo, mas é a verdade. A igreja moderna não sabe como viver para Deus. Porque como você sabe disso? A não ser que você entenda a cruz de Cristo. E eu não estou falando daquele pedaço de madeira que ele morreu lá, eu estou falando do que Jesus Cristo fez lá. O que ele fez lá? O que ele fez na cruz? Ele expiou todo o pecado do passado, presente e futuro para aqueles que vão crer. Glória a Deus! Glória a Deus! Ele expiou todo o pecado. Todo pecado. Todo pecado que você cometeu. Está no mar do esquecimento de Deus. Glória a Deus. Não me importa onde você estava ontem. Olha, o filho e uma filha de Deus não tem passado. Alguém louve, alguém louve, alguém adore. Nossa fé em Cristo e o que Ele fez por nós na cruz para toda a maldição. Glória a Deus. Todo filho de Deus que tem esse entendimento simples, Jesus morreu por mim e Ele pagou o preço, glória a Deus, e eu sou livre do pecado pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa do que Ele fez na cruz. Não há maldição na minha vida, não há maldição em você. Algum tempo atrás,
um pregador querido veio com esse negócio de maldição familiar. E existe aí maldição familiar? Sim, existe. Existe uma maldição familiar, uma maldição de menina, maldição do homem, maldição de mulher. Tem a maldição do negro, do roxo, do amarelo e do azul. Mas quando você vem para Jesus, 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 mas essas pessoas não estão tendo problema? Sim, porque a fé deles está em outra coisa a não ser Cristo e a cruz. O que Jesus fez com aquela cruz, Ele satisfez a exigência. Ele não morreu à cruz para satisfazer o pecado. Tira isso da sua mente. Satanás não tinha nada a ver com isso também, viu? Ele morreu naquela cruz para pagar a dívida que eu e você devíamos para Deus. Glória a Deus. E toda vez que a sua fé está em Cristo e o que Cristo fez na cruz, glória a Deus, olha, aquela conta está paga, não existe nada mais e nunca mais vai ter. Não é algo muito agradável ser amaldiçoado. E eu não digo isso porque a maioria das pessoas são ignorantes. Eu não falo com tristeza, assim de uma maneira grossa, sarcasmo, nada disso. Mas a maioria dos crentes e da igreja moderna, eu estou falando de cristãos, pessoas que realmente amam a Deus. Eu não estou falando, sabe, de pessoas que aquecem o púlpito, o centro, mas pessoas que são cheias do Espírito Santo, que amam a Deus, e alguns deles usados por Deus, mas não entendem a cruz relativo à santificação, como vivemos para Deus. Existe uma maldição sobre este indivíduo. Quando você escuta um pregador que está promovendo qualquer outra maneira que não é Cristo e a cruz, você vai acabar debaixo da maldição, meu amigo. Por 6 anos, dia e noite, Deus me escuta. Às vezes 2 ou 3, às vezes 20. Mas por 20 anos, clamando a Deus. Um tempo particular eu falei: Senhor, por que está demorando tanto? Mas eu nem sabia. Demorar para quê? Eu não estava pedindo: Senhor, o Senhor pode me mostrar a cruz? Eu pensei que eu conhecia a cruz. E uma sexta-feira à noite o Senhor falou comigo numa oração e falou assim: você me perguntou por que está demorando tanto, né? E Ele disse: olha aqui minha resposta para você. Preceito sobre preceito, preceito após preceito, linha após linha, linha após linha, um pouco aqui, um pouco lá. Falei: Senhor, o que é isso aí? Preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, linha após linha, linha após linha. Mas Ele estava me dizendo, era isso aqui, ó: tudo tem que se alinhar com a palavra. Glória! Glória! Glória a Deus! Glória a Deus! O homem não vive de pão somente, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Eu não entendia, eu pensei que eu tinha entendido. Ele falou: ele explicou para você? Não, não explicou não. Ele falou depois. E eu entendi. Mas existem outras coisas na sua vida que não eram preceito e linha após linha? Olha, eu pensei que não. Mas esse é o nosso problema, viu? Deus sabe. Ele sabe. E não existe pessoas perfeitas. Elas não existem.
Eu saí do avião e a Francis e estávamos numa cruzada na Costa Rica. Isso foi 5 anos atrás. 2 homens me encontraram, não sei quem eles eram. Sabia que eles eram doidos, viu? Eles me perguntaram assim: você é perfeito? E eu falei: hã? Você é perfeito? Eles não falaram bondosamente, falaram assim: você é perfeito? E eu disse: meu amigo, eu não sei o que você está me perguntando, mas não existe pessoa perfeita. Existe um Cristo perfeito, mas é a única perfeição que existe. E eles falaram: nós somos perfeitos. Eu pensei: olha, se essa é a melhor ideia que você tem, é a pior ideia de perfeição que eu já vi na minha vida. Eu falei: você é perfeito, né? Falei: sim, nós somos perfeitos. Mas você então não precisa da intercessão de Cristo? Sabe, ele viveu para fazer intercessão. Não precisamos disso. Falei: sabe de uma coisa? Que pena que eu esqueci a minha câmera. Realmente eu não tenho uma câmera, viu? Eu esqueci minha câmera. Se eu tivesse aqui, eu ia tirar uma foto de vocês e eu ia aumentá-las de 8 pés de altura, 8 pés de largura, e colocar na frente da nossa igreja e escrever lá de baixo: 2 maiores mentirosos que eu já vi na minha vida. Eles ficaram loucos, quase perderam essa perfeição. Mas servimos a um Cristo perfeito. Servimos a um Cristo perfeito. E a nossa fé nele nos dá tudo o que ele tem. Glória a Deus. E o Senhor faz coisas. Olha, ele não dá nenhuma alerta, viu? Muitas poucas vezes ele fala: agora é o tempo. Mas no meu escritório, antes do nascer do dia, eu chego lá de manhã, antes do nascer do dia, e ele começa a mover no meu coração para me mostrar o que era a natureza pecaminosa que eu não conhecia. Começou a explicar para mim. E ele usou um pregador batista para fazer isso, acredita? Eu li centenas de livros e nunca li uma mensagem sobre a natureza pecaminosa na minha vida. Escutei milhares de sermões, nunca escutei uma mensagem sobre a natureza pecaminosa. Nem sabia o que era. Eu já conhecia o termo, mas não sabia o que era. E o Senhor me mostrou no capítulo 6 de Romanos naquela manhã, que se não entendermos a natureza pecaminosa, pode nos destruir. Você está escutando isso? Pode te destruir. Mesmo que você ame a Deus de todo o seu coração, eu vou falar uma outra coisa aqui que é muito difícil também. Satanás pode dominar a sua vontade e forçá-lo a fazer algo que você está sofrendo para não fazer. Eu não acredito nisso, bem? Problema seu. Paulo falou em Romanos 7,18, ele diz assim: a vontade está presente, mas como fazê-lo eu não sei como. Você está me ouvindo? Deixa eu falar de novo, porque eu quero que você entenda, hein? Nenhum verdadeiro cristão quer pecar, né? Agora a carne pode querer algo que não é santo e justo, mas o homem odeia o pecado, o homem certo. Não, nenhum crente verdadeiro quer pecar. Quando você peca e você sabe, todo mundo de você não mente para mim não. Cada um de vocês, você sabe o que eu estou falando. Você pecou e você teve que pedir para Deus te perdoar. E quando você pede para Ele te perdoar, então aquela paz de Deus vem no seu coração e na sua mente. Mais uma vez, graças a Deus por isso. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar
de toda injustiça. Mas a maioria da igreja está tentando viver para Deus pelo meio da vontade própria, sua força própria. Você não pode fazer isso. Sua vontade é importante. Quem crer, venha e beba da água da vida. Mas você não pode viver para Deus pela sua força. Você vive pela fé. Fé em Cristo e o que Ele fez por você na cruz. E o Senhor me mostrou naquela manhã o que é a natureza pecaminosa. Sei lá, algumas semanas antes eu nunca me deu nenhuma solução, mas Ele mostrou isso aqui, ó. Esse é o problema aqui, ó, que está causando. Mas aí algumas semanas depois, em oração, Ele falou para mim, muito simples: a resposta que você está buscando está encontrada na cruz. A solução do que você está buscando está encontrada na cruz. Número 3, a resposta que você busca está encontrado somente na cruz. Esta é a maneira de Deus. E um mês mais tarde Ele mostrou como o Espírito Santo trabalha tudo isto. O Espírito Santo trabalha de acordo com a obra consumada de Cristo e exige que a sua fé esteja em Cristo e nele crucificado exclusivamente. Glória a Deus. Muito bem. Agora deixa eu fechar aqui. Acabei de falar só um pouquinho. Estou na terra de Canaã. A família de Israel. As tribos agora são milhares e milhares e milhares de pessoas, aonde alguns 300 anos antes eles eram apenas famílias pequenas, e agora eles são quase de 3 milhões de israelitas. O sumo sacerdote se levanta com as suas belas roupas mostradas pelo Espírito Santo, e quando o líder de cada tribo, o líder da tribo de Simeão, ou o líder da tribo de Gade, e de Dan, e de Isacar, o líder da tribo de Judá, o líder da tribo de Naftali e todos os outros, de acordo com o Urim e Purim, eles estão tendo as suas porções da terra de Israel, a terra prometida. Josué era o líder deles agora. Quando eles vieram para a tribo de Simeão, eles olharam lá nos arquivos e eles viram o que o Espírito Santo tinha falado através de Jacó, que Simeão e Levi eram amaldiçoados. Estão falando com Simeão agora, o líder daquela tribo. Bem, ele não tinha nada a ver com que os seus antepassados tinham sido removidos e feitos. Não tinha. Mas é a maneira que o pecado faz. Se ele não para em Cristo, não pode ser parado. Ele vai aparecer no seu filho, na sua filha, nos seus netos e netas, nas suas sobrinhas e sobrinhas, e vai seguir em frente. Eu acho que muitas vezes eu imaginaria o que tinha acontecido comigo se meu pai e minha mãe não tivessem dado seu coração e vida para Jesus Cristo. E eles falaram assim: Simeão. E o líder de Simeão, o líder da tribo, segue em frente. E eles olharam para a profecia de Jacó e disseram: Simeão, me desculpe, mas por causa do que os seus pais 10 vezes reunidos, 20 vezes removidos, o que eles fizeram, os seus bisavós assassinaram as pessoas de
você não tem uma herança. Disse quem? Simeão se levanta lá. E as criancinhas, acho que começaram a falar com os pais deles e falaram: o que isso quer dizer, papai? E o pai diria assim: eu não sei. Onde a gente vai morar? Eu não sei. Você quer dizer que não temos um lar? Não vamos ter um lar, uma herança? Não temos uma herança. Mas naquela época, o líder de Judá se levanta, glória a Deus. Aleluia. Judá, da tribo dele, o filho do Deus vivo viria. Judá, da sua progenitura, o Redentor viria. Da tribo de Judá. E ele diz para o sumo sacerdote, ele disse: a minha tribo tem mais do que as outras 5 tribos colocadas juntas. Ele tinha toda a parte do sul de Israel até o Egito. Eu tenho mais do que Naftali, mais do que Isacar, eu tenho mais do que Dan, todos eles juntos. Nós vamos trabalhar juntos. E Simeão pode ter a herança dele na nossa herança. Ah, meu Senhor, glória a Deus. Alguém tem que louvar a Deus. Alguém tem que louvar ao Senhor. Porque um dia eles falam assim: o Swaggart não tem herança alguma, nenhuma, por causa do pecado de Adão. Mas o meu Judá celestial, enviou Simeão, falou assim: venha, e eu te darei a sua herança. Jesus Cristo, o nosso Judá celestial. Diz assim: venha aqui para a minha terra, para a minha herança. Venha para a minha herança. Come into my heart. Come into my heart. Come into my heart. Lord Jesus. Come in today. Come in to stay. Come into my heart, Lord Jesus. Deixa eu te dizer, existe um lugar para você no reino de Deus. Ele só está esperando você. Eu quero que cada um de vocês se levantem, por favor. Come in to my heart. Come into my heart. Come into my heart, Lord Jesus. Come in today. Come in to stay. Eu vou perguntar, que eu tenho certeza, existem algumas pessoas aqui, Deus ama todos vocês. Você está amaldiçoado. Você imagina as coisas que estão acontecendo com você, porque você está amaldiçoado. Mas você pode mudar hoje. Totalmente você pode ser mudado. E vamos cantar de novo. Eu quero que você saia de onde você está. E eu vou te dar a sua palavra, não vamos te envergonhar, eu te prometo isto. Mas o seu mundo pode mudar.
o seu mundo pode mudar. Enquanto cantamos, eu quero que você venha. Deus te abençoe. Come into my heart. Come in. Venha, minha jovem. Come into my heart, Lord Jesus. Come in. Venha, minha jovem. Venha, meu Senhor. Ele pode mudar hoje. Ele pode mudar hoje, mais uma vez. Come into my heart. Come into my heart. Come into my heart, Lord Jesus. Come in today. Come in to stay. Come into my heart, Lord Jesus. Vamos cantar mais uma vez. E eu sei que Deus está falando com algumas pessoas aqui que ainda não responderam. A maldição só vai piorar, meu amigo. Olha, mata, rouba e destrói. Mas pode ser parada hoje, em alguns momentos. Enquanto cantarmos, eu quero que você saia de onde você está. Ele está falando no seu coração. Isto é para você. Ele te ama. Venha, minha jovem. Come in to my heart. Come in to my heart. Come in to my heart, Lord Jesus. Come into. Venha. Come in to stay. To my heart, Lord. Venha, minha jovem. Venha, Senhor. Venha. Vem pro meu coração. My heart. Come into my heart, Lord Jesus. Come in today. Come in to stay. Come into my heart, Lord Jesus. Eu quero que você olhe para o irmão Swagger, por favor, por alguns momentos. E vocês que estão na televisão. Essa maldição vai ser quebrada agora. Glória a Deus. Eu vou fazer uma oração. E eu quero que você repita esta oração comigo. E eu quero que você fale de todo o teu coração. Este é o seu momento. Este é o seu tempo. O seu Judá celestial vai te convidar para a terra prometida. Agora, eu quero que você diga depois de mim. E creia de todo o teu coração: Pai celestial nos céus, eu venho a ti, em nome de Jesus. Me perdoe pelos meus pecados, a maneira que eu vivi, as direções erradas. Por favor, me perdoe e me purifique com teu sangue precioso de toda injustiça. Com a minha boca
É isso mesmo. Eu confesso o Senhor Jesus e em meu coração eu acredito que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos e Ele está vivo. Neste momento, eu aceito a Jesus Cristo como Salvador da minha alma. E eu o faço o Senhor da minha vida. E de acordo com a palavra de Deus, que não pode mentir, eu sou lavado, eu sou purificado, eu sou perdoado, eu sou salvo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia ao Cordeiro. Glória a Deus. Eu quero que alguns santos venham aqui e digam para essas pessoas que vocês os amam. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Well, there's a new name written down in